Vamos seguir agora para as ruas de São Paulo, 9h18, para falar de eleições que estão se aproximando. E hoje nós tivemos mais um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. A Beatriz Manfredini tem detalhes da pesquisa para nós. Lívia, essa foi uma semana recheada de pesquisas, né? E a Paraná, que saiu agora há pouco, ela confirma os resultados das pesquisas anteriores, que nós conversamos amplamente aqui na programação da Jovem Pan, como a pesquisa Quest e também a Datafolha. Essas pesquisas mostram Ricardo Nunes em crescimento, atual prefeito e candidato do MDB à reeleição, enquanto Guilherme Boulos, do PSOL, em algumas tem um cenário de pequena queda ou de estabilidade e também uma estabilidade mais abaixo de Pablo Marçal, candidato do PRTB. Antes, os três estavam empatados de forma muito próxima, né, na maior parte das pesquisas, ali dentro da margem de erro. Agora, Pablo Marçal tem um distanciamento um pouco maior dos dois, apesar de ainda na margem de erro, para mais ou para menos de 3 pontos, conseguir encostar ali no limite. Vamos falar um pouco mais desses dados, então. Lembrar para vocês que esta pesquisa Paraná, divulgada hoje, está registrada no número 00319/2024. E a gente começa com o cenário da pesquisa espontânea, quando os nomes não são fornecidos aos entrevistados, então a pessoa fala ali o que ela lembra de cabeça, né, na hora de dizer em quem tem intenção de votar. Neste caso, então, no primeiro turno, na pesquisa espontânea, nós temos à frente Ricardo Nunes, então atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, com 16,2% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, candidato do PSOL, com 15,9%. Logo abaixo, nós temos Pablo Marçal, do PRTB, com 14,5%. Os três, então, estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou para menos. Depois, nós temos Tabata Amaral, do PSB, com 3,7% e Datena, do PSDB, com 2,7%. Marina Helena, do Novo, teve 1% das intenções de voto nesse cenário de pesquisa espontânea. E os outros candidatos, como Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senesi, ficaram com menos aí de 1 ponto, pontuaram menos de 1%. Já os que não sabem ou não responderam são 38,8% e os que não vão votar em ninguém, vão votar em nulo, né, ou em branco, 6,1%. Passando para o outro cenário agora da Paraná Pesquisas, também ainda em primeiro turno, a pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são fornecidos à população para que eles escolham, então, alguém nessa pesquisa de intenção de voto. Aí nós temos ainda, na primeira colocação, Ricardo Nunes, com 25,1% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, com 24,7% e Pablo Marçal, com 21%. A gente consegue observar aí que Pablo Marçal está na terceira colocação, não encosta mais dentro da margem de erro em Ricardo Nunes, por exemplo, né? Então, uma pequena modificação naquele cenário, como a gente falou, Pablo Marçal mais afastado dos dois primeiros colocados nessa última leva de pesquisas e a Paraná agora confirmando esse cenário. Depois de Pablo Marçal, temos Tabata Amaral com 7,9% das intenções de voto e Datena, do PSDB, com 7,1%. Tabata e Datena empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Marina Helena, do Novo, na pesquisa estimulada, com 2,1% das intenções de voto, seguida aí de João Pimenta, Bebeto Haddad, Ricardo Senesi e Altino Prazeres, que tiveram menos de 1% das intenções de voto. Os que não sabem ou não responderam nessa pesquisa foram 4,5% e os votos nulos ou em branco são 6,5%. A Paraná Pesquisas, ela também testou alguns cenários de segundo turno, né? São 3 cenários no total e a gente conta agora também para vocês. Em um primeiro cenário de Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, então os 2 primeiros colocados na pesquisa de intenção de voto do primeiro turno, nós temos Ricardo Nunes à
frente com 51,1% das intenções de voto e Guilherme Boulos depois com 33,6%. Nesse cenário, 9,4% das pessoas votariam em nulo ou em branco e 5,9% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam ao questionamento. Um segundo cenário, um teste de Guilherme Boulos com Pablo Marçal no segundo turno, nós temos Guilherme Boulos levando a melhor com 43,3% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal com 37,2%. Nesse cenário entre Boulos e Marçal, nós temos os brancos ou nulos, 13,4% dos entrevistados e 6,1% não souberam ou não responderam. No último cenário de segundo turno, nós temos Ricardo Nunes contra Pablo Marçal. Nesse cenário, de acordo com a Paraná Pesquisas, Ricardo Nunes sai na frente, tem 51,4% das intenções de voto, enquanto Pablo Marçal tem 27,3%. Neste cenário, os brancos e nulos são 15,6% e aqueles que não sabem ou não responderam, 5,7%. Então, terceira pesquisa aí da semana com este mesmo cenário, o que está fazendo com que algumas campanhas, como a de Boulos, Lívia, redefina aí as estratégias e outras campanhas entendendo que saíram ganhando com as estratégias colocadas lá atrás, como a campanha de Ricardo Nunes. Muito obrigada pelos dados, Beatriz Manfredini. Vamos agora às análises do Cristiano Vilela. E eu quero ir pelas tendências com você, Vilela. Eu não vou trazer os números aqui porque são muitos, mas de julho para cá a gente viu, de julho até setembro, uma tendência de queda nos percentuais de intenções de voto para Ricardo Nunes. E daí ele pula de 23,8% em setembro, agora para 25,1% das intenções de voto. Deu um pulinho, digamos assim, saindo de uma tendência de queda. Boulos vem se mantendo, gradualmente aumentando as intenções de voto, embora de forma tímida, mas continua a tendência de crescimento. Agora, Pablo Marçal, que vinha crescendo exponencialmente de julho até setembro, agora dá uma leve estabilizada. Houve um crescimento, mas de 0,3. Ele tinha 21,3% das intenções de voto em setembro e agora 21% das intenções de voto. O que explicaria essas tendências todas, na sua opinião? Olha, Lívia, no meu entendimento, isso seria reflexo do tempo de televisão. Nós temos uma parcela bastante expressiva do eleitorado que não está muito aí para a eleição municipal, nem se dá conta de que nesse ano nós vamos ter eleição municipal. E é justamente agora, nesse período, nessa primeira quinzena, vamos dizer assim, onde houve o início da propaganda eleitoral, que passaram a tomar um primeiro contato. E nesse sentido, nós temos Ricardo Nunes com 60% do tempo da propaganda eleitoral, seja no bloco, seja especialmente nas inserções, aquelas que aparecem no meio da programação. Isso faz com que haja uma avalanche de exposição do atual prefeito. Então, eu vejo que essa fotografia dessa pesquisa, ela é fruto dessa avalanche. Ricardo Nunes teve uma grande exposição, acabou subindo bastante. Agora, se de fato o tempo de televisão vai influenciar no cômputo final, são as próximas pesquisas que vão demonstrar isso. Num primeiro momento, chamou a atenção daquele eleitor que não estava muito ligado no processo eleitoral. Mas pode ser que agora, ao longo dos próximos 23 dias até as eleições, o eleitor acompanhando um pouco melhor, ele passe a fazer outras avaliações em relação a outros candidatos. Agora, Beatriz